Sementes de Fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amigos, aqui estamos na graça e na paz do Senhor. Com muita alegria, quero novamente comunicar com vocês uma porção da Escritura Sagrada, a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. E quero ler no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, onde eu encontro o seguinte registro. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muito bem, esta semana que está iniciando hoje, ela tem no meio da semana um feriado, e esse feriado é o Dia do Trabalho. E eu quero aqui tecer algumas considerações a respeito do que a Bíblia diz, a respeito da atividade humana, a respeito do trabalho em si. Na verdade, toda atividade lícita, todo trabalho honesto, ele dignifica o ser humano, ele exalta o homem, porque o homem precisa ser produtivo aqui nesta vida. Nós temos o exemplo do grande trabalhador que é Deus. Lá desde o começo, em Gênesis, a Bíblia diz lá que Deus trabalhou 6 dias de forma incansável, criando todas as coisas. Manhã e tarde, Deus trabalhava até que finalmente Ele olhou todo o seu trabalho e disse: está tudo muito bom. No 7º dia, é verdade, Deus descansou. Esse versículo que eu acabo de ler, o próprio Jesus dá testemunho do Pai, dizendo: meu Pai trabalha até agora. Lógico que Deus trabalhou lá no começo, criando todas as coisas, mas Deus não abandonou o mundo ao seu próprio destino. Ele continua cuidando da sua criação, trabalhando incansavelmente em favor da sua criação, em especial do homem, que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Então, o maior exemplo do grande trabalhador nós encontramos no próprio Deus, que deu aí o exemplo para os homens. O trabalho dignifica o homem. Há pessoas que acham que o trabalho só veio sobre o homem por causa do pecado. Quando Deus disse lá: do trabalho é do seu suor, você comerá. Mas não é verdade isto. Deus já havia dito lá no começo que o homem deveria lavrar a terra, cuidar do jardim, tinha que ser uma pessoa trabalhadora. É verdade que muitas pessoas não querem trabalhar. E Paulo foi muito forte, jogou pesado contra as pessoas que não amam o trabalho, que não amam a atividade, que não quer exercer nenhuma função nesta vida, que não quer trabalhar mesmo. Ele diz lá: se alguém não trabalha, é bom também que não coma. Porque o homem tem que se esforçar, homem e mulher, tem que se esforçar para ser bons trabalhadores. Só o trabalho produz riqueza e dignifica o ser humano. Claro que o trabalho material é necessário para a nossa sobrevivência, é uma coisa digna, Deus deu exemplo, mas eu quero falar muito aqui sobre o trabalho espiritual. Jesus falou sobre a sua obra, sobre o seu reino, e chama isso de obra de Deus, trabalho do Senhor nosso Deus. Até um dia Jesus falou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós devemos exercer a atividade aqui neste mundo, como Paulo o fez também, como um grande exemplo para nós. Paulo falou: tenho demonstrado a vocês que trabalhando com minhas próprias mãos, eu tenho provido o meu sustento. Mas apesar de ter uma atividade material, Paulo era um incansável trabalhador no reino de Deus. Mais do que nunca, a obra de Deus, o trabalho do Senhor está a exigir que surjam novos trabalhadores, novos ceifeiros na seara do Senhor. A seara é grande, o campo é o mundo, e não são tantas pessoas que estão envolvidas no dia a dia
no trabalho, na obra de Deus. E esta palavra, eu sei que eu estou falando com milhares de pessoas que têm feito alguma coisa para Deus no dia a dia, que têm trabalhado incansavelmente, mas eu estou falando com pessoas, e não são poucas, que poderia dar muito mais de si no reino de Deus. Gastar e se deixar gastar em prol do trabalho do Senhor. Você pode investir mais do que tem feito no reino de Deus. Com isto, nós estaríamos ampliando o reino de Deus na terra, mas, sobretudo, apressando aquilo que nós mais sonhamos, que é a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Porque o trabalho do Senhor na terra, a obra de Deus neste mundo, é uma obra inconclusa. O trabalho não terminou ainda, há muito que se fazer, e se apenas uma meia dúzia de pessoas se envolvem nesse trabalho, nós teremos um longo tempo de caminhada por este mundo. Mas se mais pessoas no dia a dia despertar para a importância de trabalhar na obra de Deus, vamos sim apressar a volta do Senhor Jesus. É claro que Paulo também diz que digno é o trabalhador do seu salário. Ninguém trabalha materialmente falando ou espiritualmente falando às suas próprias custas. É justo o salário do trabalhador. E, aliás, a Bíblia condena radicalmente aqueles que exploram o seu semelhante. O apóstolo Tiago, ele traz uma exortação àqueles que enriqueceram à custa de explorar o trabalhador, pagando-lhe um salário de miséria, ou nem pagando o seu salário, explorando o seu semelhante. A Bíblia diz que a riqueza deste rico, essa riqueza injusta, acumulada, explorando o trabalhador humilde e simples, sem lhe pagar um salário digno, essa riqueza vai enferrujar. Esse rico vai sofrer muito por explorar o seu semelhante. O trabalho é digno, mas digno também é a recompensa dos trabalhadores. Agora, não adianta nada nós levantarmos de madrugada, porque existe até um adágio popular aí, que Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é verdade. Mas se o homem trabalhar sozinho, sem a ajuda de Deus, ele não vai chegar a nenhum porto seguro. O Salmo já diz lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Temos que diligentemente trabalharmos, dedicar todos os nossos esforços e talentos em busca de sermos produtivos nesta vida, mas devemos trabalhar em sociedade com Deus, chamando a bênção de Deus para as nossas atividades. Aí seremos mais do que vencedores e grandemente abençoados por Deus, porque Deus sabe recompensar cada ato nosso. A Bíblia diz que o Senhor não esquece do nosso trabalho. A Bíblia diz: esforçai-vos, trabalhar diligentemente, porque o vosso trabalho tem sim uma grande recompensa. A Bíblia diz que Jesus está voltando aí e dará a cada um segundo o seu trabalho, segundo a sua atividade, segundo os seus próprios esforços. Que esta palavra possa ser uma homenagem aos trabalhadores no dia do trabalho, mas que possa ser também uma mensagem de Deus para envolver você na atividade material, sim. Porque se alguém não trabalha, não vai comer também, mas que você possa se tornar um gigante da fé, um grande trabalhador na seara do Senhor. O campo é o mundo, devemos semear noite e dia a semente e zelar dessa semente, porque um planta, outro rega, Deus dá o crescimento, mas tem o lado humano nesta atividade. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e que você possa ser um cidadão produtivo para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade, para a sua nação. É isso que esperamos. Eu lamentei muito a imagem negativa que agora, por ocasião da Copa do Mundo, muitos jornais internacionais estão fazendo a respeito do Brasil. Vi até uma charge que coloca uma rede verde e amarela e um brasileiro deitado nessa rede dizendo que o brasileiro não gosta de trabalhar. Isso não é verdade, o brasileiro é trabalhador, mas se você é um brasileiro que não trabalha, que essa crítica possa alcançar você e que você possa ser um cidadão produtivo, você vai acumular bens, riquezas e será muito feliz na sua vida. Feliz dia do trabalho, mas mais felicidade para você que é um trabalhador secular e um trabalhador no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
Sementes de fé.